Imagine estar diante do maior exército que o mundo já viu, com apenas 300 guerreiros. Centenas de milhares de soldados marcham em sua direção. Atrás deles está um rei que se considera divino e está determinado a conquistar toda a Grécia. A maioria das pessoas fugiria, mas não os espartanos. Em uma passagem estreita chamada Termópilas, o rei Leônidas e seus homens decidiram ficar e lutar, embora soubessem que provavelmente não sobreviveriam a essa batalha. Por que esses homens se sacrificaram voluntariamente? Como poucos milhares de gregos conseguiram deter um exército colossal por vários dias? E por que essa batalha se tornou uma das histórias mais lendárias de coragem e sacrifício em toda a história da humanidade? Esta é a história dos 300 espartanos. Parte 1. A última batalha dos 300 espartanos. No ano 480 a.C., a Grécia aproximava-se de uma das maiores ameaças de toda a sua história. Do leste avançava um exército, maior do que qualquer coisa que o mundo de então já tivesse visto. Era liderado pelo rei Xerxes I, o poderoso governante do Império Persa, um homem que se via como escolhido pelos deuses. Seu objetivo era claro e intransigente. A Grécia deveria cair, suas cidades deveriam ser submetidas e a resistência contra o poder persa deveria ser quebrada para sempre. Contudo, no caminho dessa força colossal, encontrava-se uma estreita passagem de montanha. Um lugar que mais tarde se tornaria imortal na história. Seu nome era Termópilas, que significa algo como os portões quentes. Aqui, entre montanhas íngremes e o mar, um pequeno grupo de guerreiros gregos enfrentou o maior exército de seu tempo. Eram liderados por um rei de Esparta, Leônidas, e entre seus homens estavam 300 dos guerreiros mais disciplinados e destemidos do mundo antigo. Seu número era pequeno, suas chances aparentemente impossíveis. No entanto, decidiram ficar e lutar. Por que esses homens enfrentaram uma superioridade numérica que os superava de longe? O que realmente aconteceu naquela passagem estreita das Termópilas? E como uma batalha, que do ponto de vista militar foi uma derrota, pôde se tornar uma das histórias mais famosas de coragem e sacrifício em toda a história da humanidade? Para entender essas questões, precisamos voltar no tempo alguns anos. Pois a história da Batalha das Termópilas não começou no ano 480 a.C., mas já uma década antes em uma planície chamada Maratona. Parte 2. A primeira invasão persa e a Batalha de Maratona. Para entender por que os persas sequer marcharam para a Grécia, precisamos voltar cerca de 10 anos antes dos eventos das Termópilas, para o ano 490 a.C. Naquela época, começou a primeira grande tentativa do Império Persa de subjugar a Grécia. A ordem para isso veio do rei Dário, o Grande, o poderoso governante de um império que se estendia da Mesopotâmia ao Egito e até o interior da Ásia Central. Seu império era colossal, rico e aparentemente imparável. No entanto, aos olhos de Dário, os gregos haviam cometido um grave insulto. Várias cidades gregas haviam apoiado anteriormente uma revolta contra o domínio persa na Ásia Menor. Para Dário, isso era um ataque direto à sua autoridade. A Grécia precisava ser punida. Assim, no ano 490 a.C., um exército persa desembarcou na costa da Ática, em uma ampla planície chamada Maratona, a apenas alguns quilômetros de Atenas. Os persas estavam em superioridade numérica e esperavam uma vitória rápida. No entanto, o que aconteceu em seguida surpreendeu todo o mundo antigo. Um exército significativamente menor de hoplitas gregos, liderado principalmente por Atenas, enfrentou os persas. Esses soldados estavam pesadamente armados, soberbamente organizados e lutavam com uma disciplina que seus oponentes subestimaram. Quando a batalha começou, os gregos avançaram e atingiram as fileiras persas com força total. Apesar de seu número menor, conseguiram esmagar completamente o exército persa. Os soldados persas foram empurrados de volta, muitos caíram no campo de batalha, outros fugiram em pânico para seus navios. A derrota em Maratona foi uma enorme humilhação para o Império Persa.
Uma pequena aliança de cidades-estado gregas havia derrotado um dos exércitos mais poderosos do mundo. Para o rei Dário, essa derrota era insuportável. Ele jurou vingança e começou imediatamente os preparativos para uma nova e ainda maior invasão da Grécia. Mas antes que pudesse realizar esse plano, ele morreu. Seu sonho de retaliação, no entanto, não desapareceu com ele. Passou para seu filho e sucessor, um homem com ambições ainda maiores, Xerxes I. Parte 3. Xerxes prepara o maior exército do mundo. Quando Xerxes subiu ao trono do Império Persa, ele herdou não apenas um dos maiores impérios do mundo daquela época, mas também o desejo não realizado de seu pai por vingança. A derrota em Maratona abalara o prestígio do império, e Xerxes estava firmemente determinado a apagar essa vergonha. Mas para Xerxes não se tratava apenas de vingar a derrota de seu pai. Em seus olhos, a Grécia era um território rebelde que precisava finalmente ser integrado ao vasto Império Persa. Ele via a si mesmo como um governante estabelecido pelo poder divino, destinado a ter sucesso onde seu pai havia falhado. Para atingir esse objetivo, Xerxes iniciou uma preparação como o mundo antigo nunca vira antes. Durante 4 anos, ele mandou reunir soldados de todas as partes de seu vasto império. Homens da Mesopotâmia, do Egito, da Báctria e até de regiões distantes como a Índia foram convocados. O exército que finalmente se reuniu era colossal. O historiador antigo Heródoto afirmou mais tarde que ele consistia em milhões de homens. Embora historiadores modernos considerem esse número fortemente exagerado, mesmo estimativas mais conservadoras são impressionantes. Muitos assumem que Xerxes liderou entre 70 mil e 300 mil soldados para o campo. Mas não apenas as forças terrestres eram enormes. Uma frota imensa de mais de 1.200 navios de guerra acompanhava a campanha. Para que essa invasão colossal fosse sequer possível, Xerxes ordenou alguns dos projetos técnicos mais ambiciosos da antiguidade. Para evitar uma linha costeira perigosa, ele mandou cavar um canal através de uma península para que sua frota pudesse passar com segurança. Ainda mais espetacular foi outra construção. Xerxes ordenou a construção de uma ponte de navios sobre o Estreito de Helesponto. Essa ponte de pontões estendia-se por quase 1 milha e conectava a Ásia à Europa. Assim, seu exército pôde literalmente marchar sobre o mar. No entanto, quando uma tempestade destruiu a primeira ponte, Xerxes reagiu com uma fúria incrível. Segundo a tradição, ele mandou açoitar o próprio mar 300 vezes e executar os engenheiros responsáveis pela construção. Essa história mostra claramente que tipo de homem Xerxes era. Seu poder era absoluto, seus recursos pareciam ilimitados e sua vontade de subjugar a Grécia era mais forte do que qualquer outra coisa. Enquanto essa imensa força militar se colocava lentamente em movimento e marchava para o sul, uma onda de medo espalhou-se pelas cidades-estado gregas. Parte 4. A Grécia diante da decisão. Quando a notícia do colossal exército de Xerxes se espalhou pela Grécia, o medo rapidamente se propagou entre as cidades-estado gregas. O tamanho da força militar persa era intimidante, e muitas regiões viam pouca chance de resistir a tal oponente. Algumas das cidades-estado do norte decidiram, por isso, submeter-se ao rei persa. Para elas, parecia inútil lutar contra um exército tão poderoso. A decisão era simples: ou curvava-se ao domínio persa, ou arriscava-se à destruição total. O problema, porém, era que a Grécia, naquela época, não era um país unido. Consistia em muitas cidades-estado independentes, que muitas vezes eram rivais e regularmente guerreavam entre si. Atenas, Esparta, Tebas e muitas outras cidades tinham interesses diferentes, sistemas políticos distintos e frequentemente pouca confiança umas nas outras. Mas agora enfrentavam uma ameaça comum, que superava tudo o que já haviam vivido. Se a Grécia quisesse sobreviver, essas cidades rivais precisariam, pela primeira vez, trabalhar juntas de verdade.
Dessa crise surgiu finalmente uma aliança, que mais tarde se tornaria conhecida como a Liga Helênica. Era uma aliança frágil, nascida da necessidade de deter a invasão persa. Para a liderança das forças terrestres, a escolha recaiu sobre uma cidade cujo prestígio militar era temido e respeitado em toda a Grécia: Esparta. Enquanto outras cidades se ocupavam com filosofia, arte ou comércio, Esparta era conhecida por algo completamente diferente. Essa sociedade havia orientado toda a sua vida para uma única habilidade: a guerra. E exatamente por isso, muitos gregos acreditavam que apenas Esparta possuía a disciplina e a força para, ao menos, deter o exército persa. Mas para entender por que Esparta era uma potência militar tão extraordinária, precisamos primeiro lançar um olhar sobre a sociedade única que produziu esses guerreiros lendários. Parte 5. O sistema extraordinário de Esparta. Para entender verdadeiramente a Batalha das Termópilas, é preciso primeiro entender Esparta. Pois Esparta era uma sociedade extraordinária no mundo grego, que se diferenciava fortemente de todas as outras cidades-estado. Enquanto cidades como Atenas se ocupavam com democracia, filosofia, arte e ciência, Esparta concentrava-se quase exclusivamente em uma única coisa: a guerra. Toda a sociedade era orientada para produzir os melhores soldados do mundo. O fundamento desse sistema era a chamada agogê, um sistema de educação organizado pelo Estado que moldava cada espartano do sexo masculino desde cedo. Essa seleção rigorosa começava já no nascimento. Anciãos da cidade examinavam cada criança recém-nascida. Se um bebê fosse considerado fraco ou doente, era deixado em uma colina. Apenas os mais fortes deveriam sobreviver e tornar-se parte da sociedade espartana. Para aqueles que superavam esse primeiro teste, aos 7 anos começava uma educação dura. Os meninos eram separados de suas famílias e inseridos em programas de treinamento estatais que duravam mais de uma década. Embora também aprendessem a ler e escrever, o foco de sua educação estava na disciplina, resistência e habilidades de combate. Os meninos viviam juntos em acomodações simples e recebiam deliberadamente pouca comida. Com isso, deveriam aprender a roubar, uma habilidade que poderia ser útil na guerra. No entanto, se fossem pegos roubando, eram punidos severamente. Não por terem roubado, mas por terem sido desastrados o suficiente para serem pegos. Durante sua formação, os jovens espartanos aprendiam a suportar dores sem demonstrar fraqueza. Eram treinados para executar ordens sem hesitação e colocar o bem de Esparta acima de sua própria vida. Seu treinamento concentrava-se na força física, no manejo de armas e nos movimentos complexos da formação de falange, a principal formação de combate do exército espartano. A coragem era considerada em Esparta a virtude mais elevada. A covardia, por outro lado, era a maior vergonha. Um soldado que fugisse do campo de batalha era banido da sociedade e evitado por todos. Para muitos espartanos, o medo desse ostracismo social era maior do que o medo da morte em combate. Auch die Frauen Spartas unterschieden sich von denen anderer griechischer Städte. Sie erhielten Bildung, betrieben Sport und genossen deutlich mehr Freiheit als Frauen in vielen anderen Regionen Griechenlands. Sua tarefa mais importante, no entanto, era criar filhos fortes para Esparta. Um famoso ditado espartano descreve essa atitude de forma particularmente clara. Disse que as mães falavam aos seus filhos antes do combate: volte com seu escudo ou sobre ele. Isso significava que ou retornavam como vencedores ou morriam em combate. Esse sistema moldou gerações de guerreiros, e foi exatamente desse sistema que surgiram também o rei Leônidas e seus 300 guarda-costas. Homens que haviam sido preparados por toda a vida para lutar e morrer na batalha. Parte 6. O plano dos gregos. Enquanto o imenso exército de Xerxes se movia lentamente para o sul, as cidades-estado gregas precisavam decidir urgentemente como enfrentar essa ameaça. A relação de forças era óbvia.
Os persas dispunham de uma superioridade numérica esmagadora de soldados e uma frota imensa. Uma luta aberta em campo aberto teria, muito provavelmente, significado uma derrota rápida para os gregos. Nessa situação difícil, surgiu um homem cujo pensamento estratégico seria decisivo, o general ateniense Temístocles. Ele reconheceu que os gregos precisavam compensar seu pequeno número através do uso inteligente da paisagem. Seu plano era simples, mas extremamente eficaz. Os gregos deveriam lutar simultaneamente em 2 pontos geográficos estreitos. Em terra, deveriam deter o exército persa em uma estreita passagem de montanha. Ao mesmo tempo, a frota grega deveria bloquear a marinha persa em um estreito marítimo. Dessa forma, poderia-se evitar que a frota persa apoiasse o exército terrestre ou contornasse os defensores gregos. Se o plano funcionasse, a enorme superioridade numérica dos persas seria severamente limitada. O local que os gregos escolheram para a defesa em terra foi uma passagem chamada Termópilas. O nome traduz-se como os Portões Quentes, nomeado devido às fontes termais de enxofre na região. Geograficamente, esse local era quase ideal para uma defesa. No ano 480 a.C., a passagem consistia em um corredor extremamente estreito entre montanhas íngremes de um lado e o mar do outro. Em alguns pontos, o caminho tinha apenas cerca de 100 metros de largura. Em um espaço tão estreito, o imenso exército persa mal podia utilizar sua superioridade numérica. Grandes contingentes de tropas não podiam atacar simultaneamente, e os gregos podiam forçar o oponente a um ataque frontal direto. Exatamente aqui, a invasão persa deveria ser interrompida. A tarefa de segurar essa passagem coube finalmente a um dos 2 reis de Esparta. Seu nome era Leônidas. Parte 7. Leônidas e seus 300 guerreiros de elite. A tarefa de defender a passagem das Termópilas coube finalmente ao rei espartano Leônidas. No entanto, exatamente nesse momento surgiu um problema sério que tornou a defesa da Grécia mais complicada. A invasão persa coincidiu exatamente com a época de 2 das festas religiosas mais importantes dos gregos. Por um lado, ocorriam os Jogos Olímpicos, um dos eventos mais sagrados de todo o mundo grego. Por outro, Esparta celebrava sua própria festa religiosa, a Carneia. Durante a Carneia, era estritamente proibido pela lei espartana conduzir campanhas militares. Para os espartanos, as prescrições religiosas eram de suma importância e mesmo uma invasão iminente não podia simplesmente anular essa tradição. Assim, os anciãos espartanos enfrentavam um dilema difícil. Por um lado, precisavam respeitar sua lei. Por outro, toda a Grécia estava diante de uma ameaça existencial. Finalmente, encontraram um compromisso. Todo o exército espartano não poderia partir, mas o rei Leônidas foi autorizado a marchar imediatamente para o norte. Ele foi acompanhado por sua guarda pessoal de 300 guerreiros. Esses homens não eram meros soldados comuns. Tratava-se de veteranos experientes que haviam sido cuidadosamente selecionados. Heródoto relata, inclusive, um detalhe notável. Leônidas escolheu deliberadamente apenas homens que já tivessem filhos. Com isso, ele garantia que suas linhagens familiares pudessem continuar. Essa decisão indica que Leônidas já suspeitava que essa missão poderia ser uma viagem sem retorno. Antes de partir, Leônidas ainda buscou outra fonte importante de aconselhamento. Ele consultou o famoso Oráculo de Delfos, a autoridade religiosa mais importante do mundo grego. A resposta do oráculo foi ao mesmo tempo enigmática e aterradora. Ou a própria Esparta seria destruída pelos persas, ou um rei da linhagem de Héracles precisaria morrer. Para um rei espartano como Leônidas, que vivera toda a sua vida de acordo com os ideais de dever, honra e sacrifício, o significado dessa profecia era claro. A escolha, na verdade, não era uma escolha. Leônidas marchou para o norte para enfrentar seu destino. Parte 8. Preparação para a batalha.
Enquanto o rei Leônidas marchava para o norte, outros aliados gregos juntaram-se a ele pelo caminho. Quando as forças finalmente alcançaram a passagem das Termópilas, o exército grego consistia em cerca de 7.000 homens. Era um exército misto de várias cidades-estado, incluindo espartanos, tespianos, tebanos e soldados de várias outras regiões da Grécia. Verglichen mit der gewaltigen persischen Armee war diese Streitmacht winzig. Doch im engen Pass von Thermopylen hofften die Griechen, dass ihre Disziplin, ihre Ausrüstung und die günstige Landschaft den Unterschied ausmachen würden. Sob logo chegaram à passagem, os gregos começaram imediatamente os preparativos para a defesa. Restauraram uma antiga muralha defensiva, conhecida como Muralha Fossense. Essa muralha bloqueava a seção mais estreita da passagem e formava uma posição ideal para deter o inimigo. Hinter dieser Mauer stellten die Griechen ihre wichtigste Kampfeinheit auf, die Hopliten. Os hoplitas eram soldados de infantaria pesadamente armados e formavam a espinha dorsal dos exércitos gregos. Poder-se-ia dizer que eram os tanques do mundo antigo. Um hoplita vestia uma couraça de bronze, grevas de bronze e um característico capacete coríntio que cobria quase toda a cabeça. Sua arma principal era uma lança longa chamada Dori. Para o combate corpo a corpo, ele portava adicionalmente uma espada curta, a chifos. Mas a peça de equipamento mais importante de um hoplita era seu grande escudo redondo, o Hoplon. Dieser Schild bestand aus Holz, das mit Bronze verstärkt war und schützte den Körper des Soldaten vom Hals bis zu den Knien. Os hoplitas lutavam em uma formação conhecida como falange. Nessa formação, os soldados ficavam densamente ombro a ombro e sobrepunham seus escudos, de modo que surgia uma parede de bronze quasi impenetrável. Die ersten Reihen richteten ihre langen Speere nach vorne, wodurch ein gefährlicher Wald aus Speerspitzen entstand. Genau auf diese Formation setzte Leonidas seine Hoffnung, um die gewaltige persische Armee im engen Pass der heißen Tore aufzuhalten. Parte 9. Os primeros ataques dos Persas. Schon bald traf die gewaltige persische Armee bei den Thermopylen ein. Für die Griechen muss der Anblick überwältigend gewesen sein. Vor ihnen erstreckte sich ein scheinbar endloses Meer aus Soldaten, Pferden und Bannern, das sich über die Landschaft ausbreitete, soweit das Auge reichen konnte. O rei Xerxes mandou montar seu acampamento e posicionou seu trono em uma colina de onde podia avistar o campo de batalha. De lá, ele queria observar como seu imenso exército esmagaria a pequena força grega. Doch zunächst geschah etwas Unerwartetes. 4 Tage lang unternahm Xerxes keinen Angriff. Er wartete einfach. Offensichtlich konnte er kaum glauben, dass diese kleine Gruppe von Kriegern tatsächlich den Mut besaß, sich seiner Armee zu widersetzen. Finalmente, ele enviou mensageiro aos gregos com uma exigência clara. Eles deveriam entregar suas armas e se render. A resposta de Leônidas tornou-se mais tarde uma das frases mais famosas da história. Curta e concisa, ela dizia: Molon labe, venha e pegue-as. Die Griechen zeigten keinerlei Angst. Während sie auf den Angriff warteten, führten sie ruhig körperliche Übungen aus, ölten ihre Körper ein und kämmten ihre langen Haare. Für die Spartaner war das ein traditionelles Ritual vor einer Schlacht, besonders vor einer, von der sie wussten, dass sie möglicherweise ihr Leben kosten würde. Schließlich verlor Xerxes die Geduld. Am 5. Tag befahl er den Angriff. Die Schlacht begann mit einem gewaltigen Pfeilhagel. Die persischen Bogenschützen feuerten so viele Pfeile ab, dass der Historiker Herodot später schrieb, der Himmel sei dadurch verdunkelt worden. Als ein spartanischer Soldat diese Warnung hörte, soll er ruhig geantwortet haben: Gut, dann kämpfen wir eben im Schatten. Die griechischen Hopliten hoben einfach ihre großen Schilde und bildeten eine schützende Bronzehülle. Die meisten Pfeile prallten wirkungslos daran ab. Frustriert schickte Xerxes schließlich seine erste Angriffswelle. Etwa 10.000 persische Infanteristen, hauptsächlich Meder und Saken. Ihr Befehl war klar: Sie sollten die Griechen überwältigen und lebend zu Xerxes bringen.
Doch als diese Soldaten gegen die spartanische Schildmauer prallten, wurde schnell klar, dass dieser Angriff nicht so verlaufen würde, wie Xerxes es erwartet hatte. Parte 10. Os imortais atacam. O primeiro ataque da infantaria persa terminou em desastre. Onda após onda de soldados colidia contra a parede de escudos grega. Mas os espartanos e seus aliados mantiveram-se firmes. Os guerreiros persas eram numerosos, mas seu equipamento era claramente inferior ao dos hoplitas pesadamente armados. Wie alle persische Soldaten trugen leichtere Rüstungen und kleinere Schilde aus geflochtenem Material. Ihre Speere waren kürzer und konnten die griechischen Reihen kaum erreichen. Dagegen standen die Griechen dicht in ihrer Phalanx, geschützt von ihren schweren Bronzeschilden und bewaffnet mit langen Speeren, die sie aus sicherer Entfernung nach vorne stoßen konnten. Für die angreifenden Perser war es, als würden sie gegen eine undurchdringliche Wand kämpfen. Immer wieder wurden sie zurückgedrängt. Männer in den vorderen Reihen fielen und wurden von den Soldaten hinter ihnen niedergetrampelt. Schon bald war der schmale Pass mit den Körpern der Gefallenen bedeckt. Währenddessen kämpften die Griechen in rotierenden Gruppen. Einige Reihen zogen sich kurz zurück, um sich auszuruhen, während frische Soldaten nach vorne traten. Dadurch konnten sie ihre Kräfte über lange Zeit aufrechterhalten. Von seinem Thron aus beobachtete Xerxes die Schlacht mit wachsender Wut. Tausende seiner Soldaten waren bereits gefallen, und dennoch hatte sich die griechische Linie keinen einzigen Schritt zurückbewegt. Am Ende des ersten Tages musste Xerxes erkennen, dass seine regulären Truppen die Verteidigung nicht durchbrechen konnten. Frustriert entschied er sich, seine elitärsten Krieger einzusetzen. Ele convocou uma unidade que era temida em todo o Império Persa, os chamados Imortais. Diese Truppe bestand aus 10.000 ausgewählten Soldaten, die als persönliche Elite des persischen Königs dienten. Ihr Name entstand aus einer besonderen Tradition. Immer wenn ein Soldat fiel oder krank wurde, wurde er sofort ersetzt. Dadurch blieb die Stärke der Einheit immer konstant, was den Eindruck erweckte, sie sei unsterblich. Quando esses guerreiros de elite marcharam para a estreita passagem, Xerxes estava convencido de que eles teriam sucesso onde suas outras tropas haviam falhado. Doch auch diesmal sollte er sich irren. Parte 11. A traição de Efialtes. Nem mesmo os imortais conseguiram romper a defesa grega. Embora estivessem melhor equipados e fossem mais disciplinados que a maioria dos outros soldados persas, chocavam-se repetidamente contra a mesma parede insuperável de Bronze e Lanzas. Die Griechen begannen sogar, eine neue Taktik einzusetzen. Manchmal täuschten sie einen Rückzug vor. Die persischen Soldaten glaubten dann, die Griechen würden fliehen und stürmten ungeordnet hinterher. Doch plötzlich drehten sich die griechischen Reihen um, formierten sich blitzschnell wieder zur Phalanx und griffen erneut an. Die überraschten Perser wurden dabei oft völlig überrumpelt und schwer getroffen. Der Historiker Herodot berichtet, dass Xerxes während dieser Kämpfe mehrmals wütend von seinem Thron aufgesprungen sein soll, als er sah, wie selbst seine besten Truppen zurückgeschlagen wurden. Ao final do segundo dia, milhares de soldados persas jaziam mortos na estreita passagem das Termópilas. A linha de defesa grega, no entanto, ainda estava ininterrupta. Cerca de 7.000 gregos haviam detido por 2 dias um exército que era, muitas vezes, superior a eles. Es schien fast so, als könnte die Stellung der Griechen tatsächlich uneinnehmbar sein. Mas enquanto os gregos descansavam durante a noite, uma figura surgiu das sombras. Um homem cujo nome mais tarde se tornaria um sinônimo de traição. Seu nome era Efialtes. Efialtes era um habitante local da região e conhecia muito bem as montanhas ao redor das Termópilas. Na esperança de uma rica recompensa, ele foi ao acampamento de Xerxes e revelou-lhe um segredo decisivo. Es gab einen versteckten Bergpfad, der den Pass herumführte. Dieser Weg, bekannt als der Anopa-Pfad, verlief durch die Berge und führte direkt hinter die Position der Griechen. Tatsächlich war Leonidas dieser Pfad nicht unbekannt. Um ihn zu sichern, hatte er 1000 phokische Soldaten auf dem Berg stationiert, die den Weg bewachen sollten. Als Xerxes von diesem Pfad erfuhr, erkannte er sofort seine Chance.
Noch in derselben Nacht schickte er einen Teil seiner Armee, darunter auch die Unsterblichen, unter dem Kommando seines Generals Hydarnes auf diesen geheimen Weg. Sob a liderança de Ephialtes, as tropas persas iniciaram sua marcha pelas montanhas escuras. Enquanto se moviam silenciosamente pela noite, os gregos na passagem ainda não suspeitavam que o destino da batalha já havia sido decidido. Parte 12. A última decisão. Enquanto as tropas persas marchavam pela trilha de montanha secreta durante a noite, o momento decisivo aproximava-se para os gregos. Ao amanhecer, os persas finalmente encontraram os soldados fossenses que deveriam vigiar a trilha. Der Historiker Herodot berichtet, dass die Phokier zuerst durch das Rascheln der Blätter im Wald gewarnt wurden. Als sie die heranrückenden Perser bemerkten, griffen diese sofort mit einem Pfeilhagel an. Die phokischen Wächter glaubten zunächst, sie seien das eigentliche Ziel des Angriffs. Deshalb zogen sie sich weiter den Berg hinauf zurück, um dort eine Verteidigungsposition einzunehmen. Doch genau hier lag ihr verhängnisvoller Irrtum. Die Perser hatten gar kein Interesse daran, gegen sie zu kämpfen. Ihr eigentliches Ziel war der Pass von Thermopylen. Ohne Zeit zu verlieren, marschierten sie weiter den Pfad hinunter, um den Griechen in den Rücken zu fallen. Mensageiro dos Fochenses correu imediatamente até o rei Leônidas e transmitiu-lhe a notícia devastadora. O exército persa logo atacaria tanto pela frente quanto por trás. Damit war klar. Die Position bei den Thermopylen war nicht länger zu halten. Die Schlacht war im Grunde verloren. Leônidas convocou então os comandantes gregos para decidir sobre o procedimento futuro. A maioria deles era da opinião de que uma retirada imediata era necessária. Apenas assim, uma parte do exército grego poderia ser salva para continuar lutando mais tarde. Leônidas finalmente concordou. Ele dispensou a maior parte das forças militares gregas e ordenou que deixassem a passagem e se retirassem. Das war keine Kapitulation. Die Verteidigung der Thermopylen war von Anfang an als Verzögerung gedacht gewesen. 2 Tage lang hatten die Griechen die persische Armee aufgehalten und ihr schwere Verluste zugefügt. Damit hatten sie bereits wertvolle Zeit für Griechenland gewonnen. Doch Leônidas selbst hatte nicht vor, sich zurückzuziehen. Parte 13. O último combate para um rei espartano, uma retirada sob tais circunstâncias, era impensável. Leônidas estava vinculado não apenas pelo seu dever como governante, mas também pela profecia do oráculo, que previra sua morte. Para ele, estava claro que ele e seus homens ficariam. Die 300 Spartaner bereiteten sich darauf vor, den Pass bis zum letzten Moment zu verteidigen. Doch sie waren nicht völlig allein. In einer bemerkenswerten Entscheidung entschlossen sich auch die 700 Soldaten aus der Stadt Thespiae, unter der Führung ihres Kommandeurs Demophilos freiwillig zu bleiben und gemeinsam mit den Spartanern zu kämpfen. Ihr Entschluss zu bleiben und den sicheren Tod zu akzeptieren, wurde später zu einem der größten Beispiele von Mut und Loyalität in der griechischen Geschichte. Anders verhielten sich die 400 Soldaten aus Theben. Viele von ihnen sollen sich während der letzten Phase der Schlacht den Persern ergeben haben, anstatt bis zum Ende zu kämpfen. Neben diesen Kriegern befanden sich wahrscheinlich auch einige spartanische Heloten, Diener oder Hilfskräfte, die die Spartaner begleiteten. So bestand die letzte Verteidigungsgruppe aus etwa 1500 Männern. 300 Spartaner, 700 Thespier, 400 Thebaner sowie einige Heloten standen nun der gesamten persischen Armee gegenüber. Leônidas sabia que a morte era inevitável. Segundo a tradição, ele teria dito aos seus homens que fizessem um grande desjejum, pois à noite eles jantariam no reino dos mortos. Als der letzte Angriff begann, warteten die Griechen nicht mehr hinter der Mauer. Stattdessen rückten sie in den breiteren Teil des Passes vor, entschlossen, so viele Feinde wie möglich mit sich zu nehmen. Was folgte, war ein verzweifelter und erbitterter Kampf. Die Griechen kämpften mit einer Entschlossenheit, die selbst ihre Feinde beeindruckte. Herodot berichtet, dass die Griechen weiterkämpften, selbst als ihre Speere zerbrachen. Dann griffen sie zu ihren Schwertern. Und als auch diese zerstört waren,
kämpften sie mit bloßen Händen und allem, was ihnen zur Verfügung stand. Mitten im Kampf fiel schließlich König Leonidas. Sofort entbrannte ein heftiger Kampf um seinen Körper, während seine Krieger versuchten, ihn vor den Persern zu schützen. Doch schließlich wurde die kleine Gruppe von allen Seiten eingeschlossen. Die Überzahl der persischen Armee war zu groß. Die letzten Verteidiger zogen sich auf einen kleinen Hügel zurück und kämpften dort bis zum Ende. Am Ende wurden sie von einem Hagel persischer Pfeile niedergestreckt. Fast alle Spartaner und Thespier starben an diesem Tag. Der Pass der Thermopylen war gefallen. Parte 14. As consequências da batalha. Auf den ersten Blick war die Schlacht bei den Thermopylen ein klarer Sieg für das Persische Reich. Der Pass war gefallen und der Weg nach Südgriechenland lag nun offen. Xerxes ließ seine Armee weiter nach Süden marschieren und bald darauf erreichten die Perser die Stadt Athen. Die meisten Einwohner hatten die Stadt bereits verlassen, doch Xerxes ließ Athen dennoch niederbrennen. Tempel wurden zerstört, Häuser gingen in Flammen auf und die Stadt lag schließlich in Trümmern. In einem letzten Akt der Wut ließ Xerxes auch den Körper von Leonidas schänden. Der spartanische König wurde enthauptet und sein Körper wurde öffentlich zur Schau gestellt. Selbst nach den Maßstäben der damaligen Zeit galt dieses Verhalten als besonders grausam. Doch trotz dieses scheinbaren Sieges hatte der Widerstand bei den Thermopylen eine entscheidende Wirkung gehabt. Die 3 Tage, in denen Leonidas und seine Verbündeten den Pass gehalten hatten, verschafften den Griechen wertvolle Zeit. Während die Perser aufgehalten wurden, konnten sich die griechischen Streitkräfte neu organisieren und ihre Verteidigungsstrategie vorbereiten. Nur wenige Wochen später kam es zu einer entscheidenden Schlacht auf See, der Seeschlacht von Salamis. Dort lockte die griechische Flotte unter der Führung des athenischen Strategen Themistokles die wesentlich größere persische Flotte in eine enge Meerenge. Genau wie bei den Thermopylen konnten die Perser ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht ausnutzen. Das Ergebnis war eine vernichtende Niederlage für die persische Marine. Ano depois, ocorreu finalmente a Batalha de Plateia. Lá, exército grego unido conseguiu derrotar definitivamente as forças terrestres persas remanescentes. Mit diesem Sieg endete die persische Invasion Griechenlands. Parte 15. O legado dos 300 Espartanos. Obwohl die Schlacht bei den Thermopylen militärisch gesehen eine Niederlage war, wurde sie sehr schnell zu einer der berühmtesten Geschichten der Geschichte. Der Widerstand von Leonidas und seinen Kriegern hatte eine Wirkung, die weit über das eigentliche Schlachtfeld hinausging. Für die Griechen wurde ihr Opfer zu einem mächtigen Symbol. Es stärkte die Moral der Bevölkerung und schuf ein Gefühl der Einheit zwischen den zuvor oft zerstrittenen Stadtstaaten. Die Geschichte der wenigen Krieger, die sich einer riesigen Armee entgegenstellten, verbreitete sich schnell in ganz Griechenland und inspirierte viele Menschen, weiter gegen die persische Invasion zu kämpfen. Após a guerra, os gregos ergueram monumento nas Termópilas para honrar o rei Leônidas e seus homens. Lá também foi colocada uma famosa inscrição, atribuída ao poeta Simônides. Ela diz, em essência, caminhante, se fores a Esparta, relata lá que nos viste jazendo aqui como a lei ordenou. Diese Worte erinnern daran, dass die Spartaner nicht nur aus Mut kämpften, sondern auch aus Pflichtgefühl gegenüber ihren Gesetzen und ihrer Heimat. Seit mehr als 2500 Jahren wird die Geschichte der 300 Spartaner immer wieder erzählt. Dichter, Historiker, Künstler und Filmemacher haben sie aufgegriffen und neu interpretiert. Die berühmte Geschichte inspirierte Bücher, Gedichte und auch moderne Filme. Obwohl viele dieser Darstellungen künstlerische Freiheiten nehmen, bleibt der Kern der Geschichte derselbe. Die Schlacht von Thermopylen steht bis heute als Symbol für Mut gegen überwältigende Übermacht, für Opferbereitschaft im Namen einer größeren Sache und für den unbeugsamen Willen, sich der Tyrannei nicht zu beugen. Sie erinnert uns daran, dass Geschichte nicht nur von den Siegern geschrieben wird. Manchmal wird sie auch von denen geprägt, die sich weigern aufzugeben, selbst wenn sie wissen, dass sie verlieren werden. A defesa dos portões quentes não foi o fim da história grega. Foi a faísca que acendeu a resistência,
E, por fim, contribuiu para preservar uma cultura que ajudou a moldar os fundamentos da civilização ocidental.